Ó, cara, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse Windows, eu estaria desinstalando hoje, tá ligado? Que eu não sei se vocês viram, mas a Microsoft ela acaba de fazer o layoff de mais de 6 mil trabalhadores, né? É interessante, eu vi um cara no... Interessante o quesito de cálculo, né? Eu vi um cara no Twitter comentando aqui que a Microsoft basicamente demitiu 3% da sua força de trabalho, cerca de 7 mil empregados, e ele estimou aqui, né? Se cada um deles ganha 200 mil dólares por ano, isso seria basicamente cortar 1,4 bilhões de dólares no seu gasto anual com a folha, né? E não é à toa que a galera que está se formando agora em ciência da computação não consegue um trabalho e está ficando pior. Bom, primeiro ele tá presumindo que esses 7 mil são da área do setor de tecnologia, né, impactado pelo CS. Eu acredito que seja algo mais global. Eu quero entender basicamente agora do que se trata. E também eu vi que tem gente na nossa área que foi impactado pelo layoff, tá ligado? E eu sinto muito por isso, meu. Tipo, parece que, sei lá, parece que aquelas coisas que a gente tava falando que iam acontecer começaram a acontecer. Parece que, na verdade, uma das coisas que poucas pessoas falam também é sobre como que as empresas, as big techs, né, elas imaginavam o crescimento. Então, normalmente, o que a gente tinha antigamente era que uma FANG, uma manga, essas big techs, né, elas tinham uma teoria, não teoria, mas o que tu via, na verdade, era um reflexo que é o seguinte. Toda Big Tech, ela passou pelo aquele período da pandemia, mas enfim, toda vez que ela crescia 10% ao ano, então ela tá lá com a sua receita crescendo, o que ela fazia também era crescer o seu headcount, né, por 10%. Então sempre que tu via um crescimento de uma empresa, do faturamento, enfim, de mercado ganhando mais 10%, ela crescia também o headcount em 10%. Eu acho que uma das coisas que as empresas começaram agora a perceber é o seguinte: cara, eu não preciso aumentar o headcount para continuar crescendo. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, que eu tô crescendo usando AI. E aí tu entra numa coisa que é tipo assim, o ovo e a galinha, né? Tipo, ela tá crescendo porque ela tá dizendo que tá usando IA, ou ela tá usando IA e aí tá crescendo mais por conta disso? Sabe o que eu quero dizer? Porque todas essas empresas que estão crescendo usando IA, elas de alguma forma estão vendendo IA. Então, é meio que um marketing ao mesmo tempo que uma economia que faz outras empresas consumir mais IA, que faz essas empresas crescer, e aí o ciclo continua. Tô entendendo onde que eu quero chegar? E aí tem alguns depoimentos também saindo no Blind, né? Eu sofri o layoff enquanto eu estava numa licença médica, né? Eu tô de licença aqui temporária por conta de uma doença, tô em tratamento e tudo mais, e eu descobri hoje que eu fui layoffado, né? Eu tenho mais ou menos 100%, I have always had at least 100% rewards, então ele sempre teve 100% ali de... Eu não entendi o que é reward, seriam recompensas deles, mas eu sou um high performer, então ele performava acima, né? Então ele tava exceed expectations, e eu não tenho nada... Nothing but great connects. Tipo, ele tem muitas conexões. Eu estou na Microsoft por 7 anos e o meu marido também foi layoffado durante os layoffs de tecnologia. Não necessariamente aqui, pelo que entendi, na Microsoft, né? Times are tough, então tempos difíceis. Se alguém tem algum referral. Então, cara, tem muita gente aí que tá passando por layoff, e uma das coisas mais, assim... É foda porque as contratações não estão aumentando no ritmo que essa galera tá sendo layoffada, né? Mas outra coisa também que eu vi a galera comentando aqui, o Gergely, ele comentou ontem, que foi o seguinte: vamos supor que as ferramentas de codificação de IA realmente funcionem e façam tudo o que os otimistas mais ousados dizem. Fazem o que você quer de forma autônoma, fazem corretamente. Qual será o resultado se isso acontecer? Por exemplo, no Google, veremos mais produtos e de melhor qualidade, bugs desaparecendo, ou áreas em que os produtos do Google estão atrasados em recursos em relação a outros, por exemplo, no Meeting, redução de ruído, baixa de ME e tudo mais. Serão corrigidas rapidamente em poucos dias após o relatório? Ou apenas veremos a mesma qualidade e velocidade agora, apenas com menos funcionários e mais lucros? Então, eu acho que tem uma falha nessa lógica aqui. Eu acredito que tem duas coisas que estão acontecendo que são fundamentais para a gente entender essa situação. Uma é as empresas descobrirem que elas conseguem agradar os investidores e conseguem crescer,
né, usando IA e usando IA também na sua narrativa que, eu estou usando IA e também vendo IA, IA, como eu tô falando pra vocês. Mas tem uma coisa que elas vão descobrir muito em breve, que é o seguinte, cara, no momento que todo mundo usa uma IA pra ser mais produtivo e crescer, e todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, tu não tá sendo mais competitivo por usar essas ferramentas. Isso vai ficar bem óbvio daqui a algum tempo, quando a gente sofrer aí o grande rollback, né? Então, atualmente, o Google tem cerca de 30% do seu público, do seu código gerado por IA, mas não consegue fechar um negócio com um grande cliente devido a um software de baixa qualidade. Então, aqui ele tá dizendo, basicamente, aqui de um caso que eu vi do Quora. Então, Quora é um grande site da internet, onde tu vai lá e posta as tuas perguntas, né? E foi bem interessante que o CEO do Google respondeu, o cara lá do Quora. Ele falou, testamos recentemente a troca do Zoom para o Google Meet por uma semana. O Google Meet é melhor em muitos aspectos, mas pior em uns aspectos importantes. A qualidade do áudio, especialmente o cancelamento de ruído de fundo e o eco. Isso prejudica o sistema, então continuamos no Zoom. E aí o CEO do Google comentou, Hey Adam, eu vou fazer um follow-up offline contigo e tudo mais, mas eu... Isso aqui é muito bom, né? Pois não passei por isso, hein? Aqui na minha... O cara meteu, o CEO do Google meteu, aqui na minha máquina funciona. Na minha máquina funciona. E falando na minha máquina funciona, deixa eu falar pra vocês do Persua, que a gente tá em beta. Então eu super agradeço a todo mundo que tá testando, porque na minha máquina funciona. Então a gente lançou o Persua agora pra Windows também, Windows Mac. E pra Linux vai vir em breve, tá? Eu tô só ajeitando o nosso CI aqui pra fazer o build pra vocês. Eu não sei se vai ser .deb ainda ou uma image. Mas basicamente o Persua, ele te ajuda aí, te dá um super poder durante uma call, durante uma entrevista. Então ele é feito pra quem lidera, vende, entrevista ou apresenta. Basicamente uma IA que ela escuta o que tu tá falando quando tu quer, ela reage a um screenshot que tu tira e ela consegue te ajudar baseado num prompt que tu faz, tá? Então imagina que tu tá entrevistando alguém, tu tá sendo entrevistado, tu tá numa reunião importante, tá tentando fechar uma venda com um cliente, tu consegue usar o Persua pra isso. O download é gratuito, tu pode testar, principalmente agora que é em beta, testa, manda os feedback pra nós e se tu curtir, assina, tá? É uma assinatura. Mas, por agora, o nosso maior interesse é que vocês testem isso aqui, beleza? Porque na minha máquina funciona. Igual o Sundar Pichai falou aqui, na minha máquina funciona. Vamos continuar offline. Mas voltando pra Microsoft, cara, então a Microsoft fez o layoff da galera, ela anunciou nessa terça-feira, então ontem, que tá layoffando a 6 mil, cerca de 3% da força de trabalho. É um dos maiores cortes desde que ela fez o layoff de 10 mil em 2023. E vamos ver quais são os motivos, o que eles falaram aqui. Continuamos a implementar as mudanças organizacionais necessárias para melhor posicionar a empresa para o sucesso em um mercado dinâmico, disse o porta-voz da Microsoft. Entendo que os cortes de emprego impactarão todos os níveis da Microsoft, incluindo o LinkedIn, de propriedade da Microsoft, e alguns escritórios internacionais. Os cortes ocorrem poucas semanas depois do CFO da Microsoft sugerir a redução dos níveis de gestão da empresa. Continuamos focados em construir equipes de alto desempenho e aumentar nossa agilidade, reduzindo os níveis com menos gerentes. Uma das galera que sofre muito nesses layoffs é o middle management ali, tá ligado? Um engineer manager. Os leads, a galera que tá no meio do caminho, alguns VPs. E são os maiores salários também, então eu não acredito que todos esses vão ter salários altos, mas a média ali de 200 mil que o cara estimou, eu acredito que seja até bem... faz bastante sentido, né? As últimas perdas de empregos ocorreram mais de um ano após a Microsoft demitir 1.900 funcionários da Activision. Então, ok, só esclarecendo, né? De toda o guarda-chuva da Microsoft que está sendo demitido. E eu achei esse gráfico aqui bem interessante do headcount, quantidade de cabeças, né, dentro das Big Techs. Então aqui a gente tem Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla, Palantir. Palantir é uma Big Tech? Cara, eu não conheço Palantir, mas deve ser. E vocês veem como elas estavam crescendo bastante. Então sempre veio crescendo mesmo antes da pandemia. Deu um boom durante a pandemia e depois estabilizou. Então a gente já tá aqui em 2025. Tu vê que ou tá caindo, como é o caso da Tesla, ou tá estabelecido, não aumenta nem diminui. O que também significa o seguinte, todos esses layoffs que a gente tá vendo, não necessariamente as empresas vão parar de contratar, tá? Então elas podem demitir 7 mil e contratar de novo mais 7 mil. E renovar, né? E a gente já falou sobre isso, que também é uma forma de baixar o quanto que elas gastam aí, porque quando tem mais profissional no mercado, o teu valor como profissional também diminui. E falando da Microsoft, eu vi esse gráfico aqui que eu achei muito interessante lá no Twitter, foi postado pelo Barrett, e ele falou o seguinte, cara, a Microsoft aqui, ela tem 49% de profit share com a OpenAI. A OpenAI agora, ela
é dona do Windsurf, que comprou por 3 bilhões. A OpenAI investe no Cursor, que vale 9 bilhões. E o Cursor é um forker do VS Code, que a Microsoft é dona do VS Code. Às vezes eu acho tão engraçado como que o Vale do Silício, né? Como que essas empresas funcionam, cara. Tipo, tu pensa assim, tu como brasileiro, tu pensa, cara, eu vou criar um fork aqui do VS Code e vou fazer virar, tá ligado? Quando tu vai ver como funciona o relacionamento, tá tudo meio entranhado, tá ligado? Os caras tudo fazem parte da mesma bolha. E o Vale do Silício, ele sempre vê uma forma aí de cultivar os seus heróis, né? Disso Soli aqui na comunidade do Stupid Button Club. E ele compartilhou esse Twitter aqui comigo. Silicon Valley, o Vale do Silício tem um novo prodígio com apenas 25 anos. 25 anos. Michael True construiu, Michel, né? True construiu um editor de 300 milhões de dólares que está fazendo o GitHub Copilot parecer um brinquedo. Cara, por que todo mundo quer fazer um fork do VS Code hoje em dia? A gente já falou sobre isso no canal aqui, confere o vídeo, mas basicamente é que é uma porta de entrada, né, para aquele cara que vai pagar mais por token que existe, que é os devs e o software que os devs constroem, né? Então, além disso, dados. Todo mundo quer treinar com dados. Nada melhor do que capturar os dados saindo direto do teu teclado, tá ligado? Ao eliminar as partes tediosas da programação, ele está ajudando desenvolvedores a realizar em minutos o que antes levavam dias. E essa é a sua história. Vamos ver a história do garoto prodígio aqui, então. Agora, esse vídeo tá misturando muitos assuntos, mas tudo tem a ver com IA, então pode comentar. 0 dias sem falar de IA aqui no canal. E eu não vou gravar 3 vídeos sobre isso, então tô compilando tudo num único vídeo. Conheça os desistentes do MIT por trás do curso. Cara, eu quero entrar numa faculdade só pra desistir da faculdade, tá ligado? Eu acho que vou me matricular pra desistir, pra sair. Olha, conheça o cara que quitou lá a faculdade EAD pra construir o Persua. Então, eles construíram uma potência de codificação de 2,6 bilhões de dólares com apenas 60 funcionários. Apenas 60 funcionários. Ok. Esse time construiu, então, qual que é o lance deles aqui? O Cursor CEO, Michael True, Cursor CEO, doesn't just want to build a better code editor. His vision to invent an entire new type of programming. Ok. Cara, esse aqui é o dono do Cursor? É do Cursor que a gente tá falando aqui? É o Cursor AI. Eu não sabia que esse cara, dono o criador do Cursor, tinha 25 anos, cara. Vocês sabiam disso? Interessante, cara. O que ele fala aqui? Will start to feel like being a logic designer. Peraí. Volta aqui. O que você tá falando? Being an engineer will start to feel like being a logic designer. Ser um engenheiro vai ser... Ser um engenheiro vai ser como sendo um designer... Só que com lógica. Interessante esse conceito. And really it will be about specifying your intent for how exactly you want everything to work. And it will less be about, it'd be more about the what and a little bit less about the how exactly you're going to do things under the hood. Então vai ser mais assim, tu vai pensar mais na experiência do que como tu vai construir a experiência. Cara, eu não consigo imaginar isso. Tipo, eu acho que a gente tá muito longe ainda de ter algo que consiga fazer isso por nós. Tipo, uma AGI programador. Eu não consigo entender por que eu perderia basicamente 10 minutos escrevendo um bom prompt do que eu fazendo algo durante 10 minutos, tá ligado? Vocês realmente acham que a gente tecla devagar tanto assim, cara? Eu acho muito mais complicado, muito mais difícil, muito mais tedioso tu escrever um bom prompt do que tu escrever um código. Talvez seja porque eu escrevo código há tantos anos, mas na minha opinião eu não consigo, cara. E escrever um bom prompt é suficiente. É suficiente não, é importante. Talvez agora, muitos de vocês aí que não conseguem bons resultados com a IA é porque vocês não sabem escrever um bom prompt. Eu acho que aqui o Fábio Akita vai ficar brabo comigo. Fábio, eu concordo com muitas coisas que tu diz, mas cara, temos que combinar aqui, meu. O prompt é muito importante. Prompt é muito importante, tá ligado? E muda muito. Eu compartilhei com vocês uma das coisas que aconteceu comigo lá no Persua essa semana. É que a gente não ia lançar a versão para Windows agora, tá? A gente não ia lançar a versão para Windows. Por quê? Porque primeiro eu teria que comprar uma máquina com Windows. Eu cheguei a até pesquisar alguns valores. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu pedi a opinião de vocês lá. Tem alguns computadores aqui usados que eu achei, por exemplo, esse Lenovo, 269 euros.
um Dell, um HP. Então, 3 opções aqui que eu tava em dúvida qual que eu compraria para conseguir testar e fazer os builds para Windows, né? Porque eu precisava de um NSS e simplesmente no Mac não funcionaria, eu teria que usar um paralelo da vida, mas enfim, ficou complexo. Aí eu decidi antecipar uma task que eu tinha no meu backlog pro Persua, que era criar um CI, finalmente, tipo, fazer os builds através de CI. O nosso build para macOS já está sendo feito através de script, mas roda localmente na máquina do Felipe, porque o Felipe Alvarenga fez a certificação, a notarização, toda essa parte chata aí que a Apple exige. Foi um trabalho para fazer, mas a gente conseguiu agora fazer um script, falta subir pro CI. E pro Windows a gente ia fazer também pro CI, pro Linux eu vou fazer pro CI. Então basicamente vai ser um workflow lá no GitHub Actions, que vai criar as imagens, vai criar um instalador e vai rodar o Electron Builder pra nós, tá? Mas eu tentei usar a IA pra isso e olha só o que aconteceu, cara. Então, basicamente, deixa eu ler aqui pra ti. Ainda não chegamos em AGI, mas de fato a maioria não sabe usar os modelos em sua plena capacidade. Por que que eu digo isso, tá? Eu não tenho Windows, precisava gerar um build do Persua usando o NSS installer. Minha ideia foi adiantar a implementação então do CI. Eu tentei múltiplas vezes com o Code Agent CLI da Anthropic, tentei com Grok e nenhum escreveu um YAML decente por GitHub Actions, tá? Diversas tentativas fracassadas, eu já sabia que essa merda de IA só serve pra CRUD mesmo. Então, se eu for abrir aqui pra vocês, pra mostrar o último pull request, vocês vão ver que eu tenho um pull request aqui do Windows GitHub Action. Vocês vão ver que isso aqui é muito... isso aqui é a... Pode ir, cara. Isso aqui é o suprassumo do programador, tá? Se tu não tem um PR com esses quantidade de commit aqui, tá fazendo muita coisa manual no teu projeto. Que é de automatização. Tu percebe que tu tá trabalhando pra automatização quando tu vê 5 fixing CI commits um atrás do outro. Até que um finalmente passa e fica verdinho. Passou, galera. Ficou verdinho, compilou, buildou, né? Aqui, ó. Finalmente. E como que foi esse processo, então, pra fazer isso aqui passar? Eu tentei várias vezes, cara, eu fracassei, eu pensei, essa IA só serve pra merda de CRUD mesmo. Aí eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu resolvi pesquisar eu mesmo como fazer. Eu procurei no Google e eu encontrei trocentos artigos sobre, cara, tipo, sinistro, eu botei Electron, CI, GitHub Actions, Build. Cara, eu coloquei, tipo, tem muita fonte, cara, eu pensei... Como assim a IA não sabe fazer esse CI pra mim? Por isso que eu pensei, não pode ser possível. Aí eu abri o GPT ou 4 Mini High no Deep Search e eu falei pra ele o seguinte, ó, research how to make, então faz uma busca de como fazer um build pra Windows usando um projeto Electron e fazendo pra NSIS, né? E usando GitHub Actions. E a gente precisa no mínimo, aí eu passei quais que são os gatilhos. Então sempre que a gente mandar um push pra main branch, sempre que a gente usar uma tag, sempre que a gente criar um pull request pra main e manualmente através do GitHub Actions UI, né, o Workflow Dispatch. Então, eu passei exatamente os triggers e eu passei o que ele deveria fazer. Então, setup do Windows Environment, instalar o Node.js, as dependências, instalar o NSI, que é o New Soft Scriptable Install System, porque sem isso aqui, basicamente, a maioria dos sistemas operacionais ali, das versões do Windows, vão reclamar que é um malware que tu tá instalando, simplesmente se tu jogar um .exe lá. Então, create placeholder image for the installer, criar placeholders das imagens de instalação, fazer o build da aplicação Electron, criar o NSI installer, o upload do artefato e fazer a tag e o release automaticamente. Então eu passei passo a passo que eu queria que ele pesquisasse. Aí ele me retornou com algumas perguntas do tipo, cara, o que tu tá usando para fazer o build? É o Electron Builder ou não? Qual que é a versão do Electron Builder? Então ele me fez umas perguntas aqui, eu respondi as perguntas, depois de alguns minutos ele me retornou um PDF inteiro sobre como criar um GitHub Actions Workflow para o Windows NSS Installer. Eu peguei isso aqui e eu joguei no Cloud CLI. Então, eu joguei aqui no Cloud CLI, Code Agent, e eu falei para ele, cara, ó, implementa para mim esse GitHub Actions e tá aqui o material de estudo, faz. E ele fez. É basicamente isso. E ele fez. Sabendo pedir o prompt, o passo a passo, usando um modelo, que na verdade é um sistema de Deep Research, para fazer um PDF, tipo um tutorial, que tu vai pegar e tu vai usar num outro Code Agent, que não é simplesmente um modelo, é um Code Agent que vai quebrar isso em subtarefas e vai executar subtarefas, eu consegui fazer funcionar. Simplesmente ficar tentando, batendo a cabeça, pedindo pro GPT, copiando e colando, não funcionou. Não ia resolver isso.
Eu ia ir no Twitter e eu ia falar, essa merda de IA só sabe fazer CRUD. Mas na real era eu que não tava sabendo usar as múltiplas ferramentas que estão à nossa disposição, tá ligado? Tem os prós e os contras. Qual que é o pró? Cara, o pró é bem óbvio. A gente lançou pra Windows o Persua e, tipo, foi em um dia, tá ligado? Qual que é o contra? Eu diria que eu não senti mais aquela satisfação, tá ligado? Não foi o mesmo nível de satisfação de quando tu bate a cabeça, investiga algo e resolve. É diferente, parece que alguém fez por mim, tá ligado? Não parece que fui eu que fiz. E isso simplesmente não dá o clique pra mim. Eu acho que eu gosto muito de programar e esse é um dos coisas que me bloqueiam às vezes de automatizar e fazer mais vibe coding. Vocês falam que eu faço muito vibe coding, né? Cara, eu não faço, eu não uso IA profissionalmente, tá ligado? Eu uso aqui pro canal, pro Persua eu tô usando agora, mas não é uma coisa que eu uso profissionalmente. Eu gosto do que eu faço. E eu espero que eu consiga continuar fazendo o que eu faço até me aposentar. Beleza? Pessoal, força aí pra quem foi ler o Fado. Cara, quem puder, ajuda lá no Twitter, a galera sempre pede recomendação. Compartilha, essa é a melhor forma. Muita gente fala assim, nossa, a gente tem que contribuir mais pra comunidade e tudo mais. A melhor forma que tu pode contribuir é ajudando alguém a conseguir um emprego, tá ligado? Isso muda a vida das pessoas, às vezes as pessoas estão precisando mesmo dessa ajuda e tu tá precisando de um profissional, vai lá e comenta, tá? O que mais eu posso falar pra vocês? Se hidrate-se, tá? Hidrate-se, que é muito importante. Boa sexta-feira e um ótimo deploy aí pra todo mundo.